Se você começou a investir em criptomoedas agora, provavelmente você ouviu alguém falar: ah, eu gosto mais de análise fundamentalista. E aí o outro: ah, mas eu gosto mais de análise gráfica. E agora, qual tipo de análise você deve seguir? Nesse vídeo eu quero mostrar quais são as diferenças entre essas duas análises. Oiê, aqui é a Gi do canal Bit das Minas e parceira da Nova Dax, e eu quero que você me conte no final desse vídeo qual tipo de analista você é e por que dividir essas duas análises. Primeiro a gente precisa entender que existem conceitos entre essas duas análises que são muito diferentes e também a modalidade de alguns investidores quando opta seguir uma ou outra, como por exemplo o tempo que vai ficar exposto no ativo, a forma de avaliar o projeto, se é bom ou não, vai diferenciar se você vai seguir mais para uma análise fundamentalista ou uma análise gráfica. Para começar, então vamos separar por partes, vamos explicar primeiro o que é uma análise fundamentalista, o que é uma análise gráfica e qual o conjunto das duas ali. E no final, a gente faz uma comparação ali entre uma e outra. Primeiro, vamos começar então pela análise fundamentalista. Como o próprio nome já diz, fundamentalista, né, diz sobre fundamentos, que é basicamente o que está por trás daquele projeto. Então, um analista que analisa esses conceitos ali por trás da empresa, geralmente ele costuma avaliar qual é a equipe que está por trás daquele projeto, qual a tecnologia que aquela moeda, né, ela traz de inovação para o mundo cripto, ou quem está competindo com essa outra moeda, quais são os diferenciais entre um projeto e outro, qual é o tokenomics daquele projeto, né? Pô, é uma impressão infinita de moeda, tem um limite, tem algo para controlar a inflação desse projeto, tem como fazer renda passiva. Todos esses conceitos, um analista fundamentalista olha com muito cuidado. Então ele pega ali pontos por pontos e vai destrinchando, né, e criando realmente uma análise mais de valuation. Pô, essa empresa, ela tem, por exemplo, 10 mil funcionários. Então o retorno dela que ela está tendo já é muito legal, já está apresentando alguns lucros, né? Acredito que ela tem potencial aí nos próximos anos. Está fechando parceria com grandes nomes, como por exemplo Google, Microsoft, né, e empresas de tecnologia. A pessoa que estuda a análise fundamentalista, ela está tomando base, né, no que está acontecendo no mundo real e se a empresa tem futuro, né, de ser realmente uma empresa promissora para os próximos anos. Então, uma característica muito marcante do analista fundamentalista é que basicamente ele foca realmente em projetos a longo prazo. Ele não se interessa tanto ali pelo preço do ativo, se subiu ou se caiu, o que está acontecendo, vou vender ali, vou comprar ali. Ele foca realmente em estudar as projeções de crescimento e se vai ter retorno e se tem potencial a longo prazo. Agora, para ele, se cair é até melhor, porque ele consegue comprar num preço mais favorável ali para ele. Outra característica que é muito interessante também sobre o analista fundamentalista é que geralmente esse perfil de pessoa gosta mais de estudar, ler artigo, ficar analisando métricas do mercado, né, fazer todo um estudo. E em contrapartida, o que um analista gráfico faz? Basicamente, o analista gráfico, ele não olha essas questões de tipo, o quanto que está faturando, quantos clientes já tem, qual é a equipe desenvolvedora. Basicamente, ele não está muito interessado nessas questões e ele está interessado em estudar como o preço se comporta. Sabe quando você vê naqueles filmes de Wall Street, assim, aqueles gráficos passando, subindo e aquelas telas que você não entende nada? É basicamente isso que um analista gráfico faz. Ele passa um tempo na frente de uma tela estudando o comportamento do preço que é mostrado ali dentro daquele gráfico. Então ele analisa, por exemplo, coisas como suporte, resistência, padrões gráficos, médias móveis, RSI e outros tipos de indicadores que estão vinculados mais ao preço. Então você percebe essa diferença de que um faz todo um estudo de comportamento da empresa e o outro está apenas interessado em padrões,
né, principalmente em padrões de preço. E assim como o fundamentalista, que é todo metódico, o analista gráfico, ele também é super disciplinado, né, ao ponto ali de entender a previsibilidade do ativo, de saber qual é a probabilidade do ativo subir a tal ponto ou cair, né, a tal preço. Consegue também prever alguns comportamentos humanos através do preço. Então tem todo um estudo, toda uma psicologia por trás também. É uma pessoa que precisa ter um tempo de tela muito maior. Uma coisa legal também é que esses analistas gráficos, geralmente eles não se apegam ao ativo. Eles basicamente veem ali uma possibilidade de fazer um ganho, né? Eu vou comprar aqui e quando subir 20, 30% eu já quero sair da minha posição. Ele não tem tanto interesse em ficar com o ativo aí 5, 10 anos. Para ele fez ali o seu ganho de X%, ele já tira o seu lucro, coloca no bolso e vai fazer outras operações. Inclusive, alguma coisa que eu deixei passar e que você acha uma característica muito marcante, seja do fundamentalista ou do gráfico, manda pra gente nos comentários para não deixar passar. E agora a gente parte para as comparações entre os dois, mas lembrando que nenhum é melhor que o outro, a gente não tá realmente comparando qual que é o melhor, a gente tá apenas explicando como é o comportamento de um e o outro. Acho que um dos fatos muito interessantes é que o analista fundamentalista, ele sempre possui uma tese de investimento. Então, por exemplo, eu quero investir no mercado de energia limpa, porque eu acredito que energia limpa vai ser o futuro, as empresas vão migrar para essa questão de sustentabilidade, então eu quero investir nesse setor. Já o analista gráfico, ele está muito mais interessado em saber qual é a variação daquele projeto, né, em saber qual é a previsão, e não está tanto interessado nessa tese de investimento. E tudo bem. Outro ponto também é a questão de tempo. Por exemplo, um analista fundamentalista, ele pode passar o dia todo estudando, pode criar sua tese de investimento, vai acompanhar notícias sobre o mercado, está sempre informado. Outro ponto também que é muito relevante sobre os dois é a questão de tempo. Então, por exemplo, um analista fundamentalista, ele pode criar sua tese de investimento, pode acompanhar a economia, mas não faz disso algo preso a passar o dia todo analisando o mercado, estudando e acompanhando as notícias. Ele pode, por exemplo, ter um outro trabalho e continuar a sua vida e estar bem fiel à sua tese ali. Já o analista gráfico, ele precisa sempre estar acompanhando o que está acontecendo graficamente com o ativo. Então, o analista gráfico, as chances dele passar horas na frente da tela do computador nos dias, ao longo dos dias, é muito maior, por exemplo, do que um analista fundamentalista. Então, o gráfico, ele demanda, sim, um tempo maior, né? É uma profissão, então você tem que também passar o dia estudando e tudo mais, e muitas vezes algumas pessoas não possuem tempo para isso. Pela busca por diminuir os erros, né, da sua análise gráfica ao entrar em um ativo, ele é uma pessoa que busca algo mais imediato, seja para daqui um mês, seja para daqui um dia, seja para daqui alguma semana e até, quem sabe, alguns minutos. Além disso, os dois são muito profissionais. Tem pessoas que conseguem unir esses dois perfis de investimento para gerir a sua carteira. Então, tem pessoas que fazem uma análise toda fundamentalista para depois complementar com uma análise gráfica. Isso, acho que, diria ali, é o melhor dos dois mundos, né? E agora me conta você, qual perfil de investidor você mais se enquadra? Pô, Gi, eu gosto mais de analisar a empresa, o projeto, a tecnologia, eu gosto de entender tudo isso. Gi, eu gosto mais de ver o gráfico, ou não, eu uso os dois. Conta pra gente aqui nos comentários, que vai ser interessante saber qual perfil aí você encaixa. E eu te espero pro próximo vídeo. Tchau!